A Justiça de Mato Grosso fez valer a lei e o direito de uma criança a ter o nome dos pais no documento. Ele se negou a fazer o teste de DNA e foi declarado pai por presunção de paternidade. De acordo com o levantamento feito pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e divulgado em 2013, 5,5 milhões de crianças brasileiras não tinham o nome dos pais nas certidões de nascimento. Está na Constituição Federal. Toda pessoa tem direito à dignidade humana. Está no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança tem direito a ter o nome de seus pais registrado nos documentos pessoais. Está no Código Civil Brasileiro. Toda pessoa tem o direito de saber suas origens, quem são seus pais, seus antepassados. Mas o que fazer quando um homem recusa a reconhecer a paternidade do próprio filho? A justiça é a guardiã das leis e do direito. E com essa premissa, o Poder Judiciário de Mato Grosso assegurou a presunção de paternidade, a partir do momento que o genitor se recusou a fazer o exame de DNA. O homem foi citado, sabia, nós marcamos para fazer o exame de código genético, ele não veio. A par disso, nós determinamos que ele contestasse a ação. O que é contestar a ação? Apresentar defesas que pudessem afastar as demais provas de que ele era o pai. Ele ficou em silêncio e, então, não havia outra alternativa que não o reconhecimento dessa paternidade. O réu recorreu da sentença e o caso foi analisado pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve a decisão da juíza Ângela Regina Gimenez, da Primeira Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá. O relator, desembargador José Zuquim, fundamentou seu voto citando o artigo 231 do Código Civil Brasileiro. Quando a gente diz que a investigação de paternidade ela está ligada ao macro princípio da dignidade da pessoa humana, a gente quer falar dessa proteção maior, esse melhor interesse das crianças e dos jovens de serem protegidos e de terem garantidas todas as áreas da sua vida. É na família que nós nos humanizamos e por isso que é muito importante que a gente sempre vá em busca de todos os responsáveis pela nossa existência. Bom, e para falar mais sobre o reconhecimento de paternidade, eu recebo aqui no estúdio a advogada Camila Severiano de Miranda. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Rafaela, que agradeço. Camila, eu queria que você explicasse para a gente como funciona esse processo de investigação de paternidade, como é que é o passo a passo, quem pode pedir? Então, o reconhecimento da paternidade, ele pode ser feito amigavelmente entre as partes, né, caso o pai concorde, e é feito diretamente no cartório extrajudicial. Inclusive, ele não precisa nem de ser no cartório onde a pessoa foi registrada. Qualquer outro cartório de registro de pessoa civil, comparecendo o pai e a pessoa, ele pode fazer o registro. Caso seja menor de 18 anos, é obrigatório o comparecimento da genitora, senão pode ser o próprio filho mesmo. Esse suposto pai é obrigado a fazer o exame de DNA? Não, ele não é obrigado. Só que hoje tem uma súmula do STJ que ela diz que quando o pai não faz, ele se recusa a fazer esse exame de DNA, ele é considerado genitor por presunção, né? Tem a presunção de paternidade. Nesse caso, a gente tem que utilizar outras provas. Então, vão ser utilizadas as testemunhas, fotos, provas de que no período da gestação, né, o pai tinha relação com a mãe. Existe um limite de tempo para que esse filho entre com essa investigação de paternidade? Não. A ação de investigação de paternidade, quando o pai não concorda e não é possível ser feita em cartório, ela pode ser feita a qualquer tempo, inclusive após o falecimento do genitor, né? E nesse caso de falecimento do genitor, é importante a gente dizer que o exame biológico ele pode ser feito com os irmãos, supostos irmãos ou supostos avós. Em último caso, também é possível a exumação do corpo, mas por ser um processo muito doloroso, especialmente sentimentalmente, nesse caso a gente deixa para realmente a última possibilidade. Esse filho pode usar o sobrenome do pai mesmo sem a vontade desse pai? Sim, é um dos direitos do filho, né? É importante a gente frisar que o filho que ele é reconhecido posteriormente, tanto judicial quanto amigavelmente em cartório, ele tem os mesmos direitos do filho biológico, né? Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, ele tem direito a alimentos, ele tem direito à herança, ele tem direito, inclusive, à utilização do sobrenome
do pai. E, em contrapartida, o pai ele tem direito de ter a convivência com o filho, né, independente de autorização da genitora. Se essa paternidade foi concluída depois, a investigação após a morte desse pai, a herança já foi feita, a partilha, como é que funciona? Há uma revisão? Nesse caso, há uma revisão e a ação ela tem que ser ajuizada contra os herdeiros, não pode ser contra o espólio. É um erro muito comum. Normalmente, ajuiza-se contra o espólio e esse processo ele não pode prosseguir porque tem um erro formal. Falando em paternidade afetiva e biológica, esse filho pode ter na certidão essas duas paternidades? Sim. Do mesmo modo que a paternidade biológica que falamos até o momento, a gente pode tratar da paternidade socioafetiva. Então, ela pode ser reconhecida em cartório também, desde que seja maior de 12 anos. Ela pode ser reconhecida judicialmente, pode ter uma ação judicial, inclusive pós-morte, não tem nenhum problema. E o filho socioafetivo, ele também tem os mesmos direitos de um filho biológico, o que é importantíssimo a gente frisar. Já temos casos, inclusive, no Brasil, de reconhecimento de 3 genitores. O genitor registral, que foi quem registrou na época achando que era pai, o biológico foi descoberto depois, e o socioafetivo, que apareceu já na adolescência dessa criança. Então, foi um caso muito interessante e inovador. Voltando um pouquinho do direito sucessório, esse pai pode excluir o filho de um testamento, esse filho que foi descoberto depois, ou os filhos, existe essa prerrogativa? Então, nós temos a sucessão legítima, que é obrigatória por lei, né, que é metade do patrimônio disponível do falecido. Nessa metade, ele não pode sequer testar sobre ela, mas em um testamento, ele pode sim testar, deixar todo o seu patrimônio disponível, que seria essa outra metade, para quem ele quiser, inclusive para alguns dos filhos, independente se foi reconhecido posteriormente ou se são biológicos mesmo. Mesmo entre os biológicos, ele poderia deixar essa parte disponível para um só, então não teria nenhuma dificuldade. Bom, a falta de reconhecimento deixa marcas, né? Claro. Sem dúvida na vida de uma criança ou de um adulto. Claro. Esse filho que quer ser indenizado ou reparado de alguma forma, isso é possível? Sim, é possível. Nesse caso, a gente trata do abandono afetivo, que inclusive é um crime. Né? Então, além do processo civil que a gente tem de danos morais, de reparação de todo esse dano, a gente pode falar também num crime de abandono afetivo. Quais são as principais dúvidas, a senhora que atua nesse caso? Falávamos aqui nos bastidores, né, sobre os direitos dos filhos que são reconhecidos e aqueles já do casamento e tal. E a gente conversava que era quase que uma unanimidade essa afirmação de que os filhos têm os mesmos direitos, né? Filhos fora do casamento ou no casamento. Sim. E a Camila me alertou que as pessoas têm dúvidas também sobre esse assunto. Quais são as outras mais recorrentes? Os leigos, normalmente, eles entendem que quando o filho não é do mesmo pai e da mesma mãe, especialmente quando a gente vai falar de herança no falecimento, os direitos são diferentes. Eles não teriam os mesmos direitos ao mesmo patrimônio, né? E é importante frisar que não, os direitos são exatamente os mesmos. Agora, quanto aos danos psicológicos causados, que você falou, Rafaela, na verdade é mais causado quando a criança ela não tem nem o pai biológico, nem o socioafetivo. A gente percebe isso no nosso meio, que quando a criança ela tem na sua certidão de nascimento um nome dos genitores, sejam eles biológicos, socioafetivos, 2 pais, 2 mães, 2 mães e um pai, etc., não temos problemas psicológicos, né? Os problemas eles são resolvidos, porque o importante é a gente ter uma referência, é a gente saber para onde voltar e o que às vezes o filho só quer isso, né? Isso, um exatamente. Obrigada, Camila, mais uma vez. Nada. Excelente entrevista. Boa tarde. Eu que agradeço.